Notícias, eu sou Bruno Albuquerque, praticamente último dia do ano, é isso aí, o último dia do ano, hoje são 30 de dezembro de 2020 e vamos para os principais destaques de hoje. Conversas sobre retorno das aulas presenciais começam a ser realizadas. A Prefeitura trabalha com a data de 8 de fevereiro na capital baiana. Com maior bloco, Maia deve ter aliados em postos estratégicos. Ministério do Turismo finaliza a liberação de 5 bilhões em créditos ao setor. Caixa vai lançar programa de financiamentos de até 2 mil. Brasil inicia quarto trimestre com 14,1 milhões de desempregados, mas com alta na população ocupada. Gilmar adia para 2022 a aplicação de novo entendimento do TSE sobre inegibilidade. PT adia decisão sobre apoio a Baleia Rossi à presidência da Câmara. Parte dos petistas defende uma candidatura de esquerda que possa unir a oposição, enquanto outra quer uma aliança com o MDBista. Oposição critica a baixa representação de negros em secretariado de Bruno. Marta Rodrigues criticou baixo número de negros no secretariado de Bruno Reis. Rapaz, não tem jeito para essa oposição, viu? Não tem jeito, sinceramente. Haja óleo de peroba. Farmacêutica chinesa Sinopharm diz que vacina anti-Covid-19 tem eficácia de 79%. Ministério faz pregão, mas consegue apenas 2,4 das seringas necessárias para vacinação. E outro fato curioso, continua ainda fora do ar, o site da Prefeitura Municipal de Camaçari. Já são 3 dias que o site encontra-se fora do ar, impossibilitando inclusive o acesso ao portal da transparência. Bahia registra 3.206 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Brasil passa a exigir teste negativo de Covid-19 para entrada no país. E hoje também iremos continuar a discussão sobre a lei orçamentária de Camaçari, o absurdo dos secretários e subsecretários que participaram da audiência, aonde quando os inscritos para poder participar da audiência eram interpelados pelos subsecretários e quando eram questionados sobre valores, mandavam procurar os seus respectivos responsáveis, ou seja, ninguém sabe de absolutamente nada. E parabéns aos vereadores que aprovaram a lei sem saber aonde o dinheiro vai ser de fato aplicado. E outra, com exclusividade no nosso programa, o prefeito Antônio Elinaldo, mais uma vez, mostra o seu poder ditador. Aliás, essa prefeitura de Camaçari nunca foi uma prefeitura diplomática, nunca, nem diplomática e muito menos democrática. O prefeito Antônio Elinaldo, ele é só mais um falastrão que nós temos aqui da política de Camaçari, porque enquanto a gestão estava no PT, tanto do ex-deputado Caetano como de Ademar, ele dizia que não existia perseguição, e é o que faz o contrário. O que a gente percebe é que o Antônio Elinaldo ele tem a mesma postura dos gestores anteriores. E a última foi o decreto do dia 21, onde proíbe, é isso aí, proíbe as instituições religiosas de poderem realizar amanhã as suas vigílias. Segundo o decreto da fase 3, as igrejas só podem fazer os cultos até 10 horas. Então, nenhum, é isso mesmo, a redação do nosso programa procurou saber, nenhum líder religioso foi informado. Aliás, para variar, né? O prefeito ele não avisa nada para ninguém, não avisa nem ele, nem o clã dele de secretários, né? Que estão se perdendo. Acho que o secretariado do Antônio Elinaldo deve ir lá para o Vale do Silício. E o prefeito Antônio Elinaldo tem que ceder o QI dele para a humanidade, porque é um exemplo realmente, aliás, só para os puxa-sacos, tá? Os puxa-sacos para quem tá lá no Jabá, um bando de canalhocrata ganhando R$1.000, 1.500 conto, 2.000, para estar puxando o saco do prefeito, para estar em grupos de WhatsApp propagando mentiras.
E aí o nosso telefone está aqui à disposição, 9195-1984, para os apoiadores do prefeito do QI avançado, do Antônio Elinaldo. Liguem para a gente que eu faço questão de receber o convite de vocês para ir lá conhecer as creches aí em funcionamento, tá? A requalificação do Horto Florestal também que já terminou, as obras do Rio Camaçari e todos os 80 milhões de obras que estão parados na cidade há 4 anos. Enquanto isso, os apoiadores passam fome, porque é assim que tem que ser declarado, parecem que não moram em Camaçari também, devem morar lá na Casa dos Secretários, em Vilas do Atlântico, em Guarajuba e etc., tá? Porque não devem viver em Camaçari. Não devem viver em Camaçari. Os apoiadores do prefeito Antônio Elinaldo, além de serem hipócritas, tá? Hipócritas e mentirosos, eu acho que não moram em Camaçari. Porque eu não vejo propagando as famílias que estão morando ali no fundo do fórum acampada, eu não vi acompanhar o caso de Dona Josenilda lá do Verde, eu não vejo acompanhar amanhã que nós vamos entregar algumas cadeiras de rodas. Então assim, eu não vejo os apoiadores falarem isso. O decreto absurdo, a mudança no trânsito 4 anos depois, o ônibus que pegou fogo. E já nós vamos falar também a respeito do jovem que se afogou esse final de semana, porque a orla toda de Camaçari só dispõe de 32 salva-vidas. A vítima do quadriciclo que foi atropelado em Arembé, porque abafaram o caso também. Então, os apoiadores dessa gestão, palmas para vocês, seu bando de hipócritas, e parece que nem mora aqui agora. Quando é um familiar de vocês, como nós tivemos o caso agora do vereador Vaval, que foi parar na UPA, rapidinho ele foi regulado. Quando nós tivemos também o caso da mãe do Carlinhos da Vaca, que foi para as redes sociais, rapidinho se resolveu. Então, quando é o parente de vocês, aí vocês dão crise de pelanca. Quando vocês forem exonerados, como teve muitos que apoiavam o Caetano, e quando foi exonerado veio para o Elinaldo, e agora fala bem de Elinaldo, amanhã, quando vocês forem exonerados, vão para a rua para falar mal dele. Viu? Vão para a rua, seu bando de hipócritas, canalhocratas. Porque Camaçari bate o recorde das outras cidades, o puxa-saquismo com o prefeito atual. Ainda ficam com a cara de pau de dizer que o prefeito trabalha onde? Cadê a carrocinha do centro de zoonose? Aliás, vocês foram no centro de zoonose já? Os apoiadores do prefeito? Eu passei hoje lá na Academia da Saúde também, no Ponto Certo. Vocês têm ido lá também? Então não me venham com churumelas, tá bom? Não me venham com churumelas. São 12 horas e 23 minutos e estamos no ar com o programa Folha Notícias. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS.
São 12 horas e 25 minutos, estamos de volta com o programa Folha Notícias e já vamos começar com a principal polêmica de ontem para hoje. O decreto do dia 21 do prefeito Antônio Elinaldo proíbe as instituições religiosas de promoverem agora, tá, as suas vigílias. Ou seja, no decreto deixa bem claro que as igrejas podem abrir até às 10 horas da noite, sendo que todas as instituições religiosas do município já tinham divulgado, inclusive em suas redes sociais, tá, as suas respectivas vigílias. Então, mais uma vez, a Prefeitura Municipal de Camaçari mostra a sua ditadura com a população. Aliás, em nenhum momento nada é alertado. E quando se noticia, quando se fala da Prefeitura, eles dizem que publicaram nas redes sociais. Mentira! Mentira deslavada. Tem 3 dias que o site da Prefeitura está fora do ar. Tem 3 dias, eu estou com o site da Prefeitura aqui aberto e ele não entra. E não é a primeira vez. No dia da aprovação da LOA, por exemplo, se publicaram à noite que a sessão seria no outro dia. Claro, porque não quer que ninguém participe, principalmente os formadores de opinião. Então o prefeito Antônio Elinaldo, ele não pode abrir a boca para falar da gestão do PT. Ele não pode abrir a boca para falar da gestão do ex-prefeito e ex-deputado Caetano e muito menos do Adhemar. Eu andei no comércio de Camaçari esses dias, as pessoas têm medo de falar dessa prefeitura porque é truculenta, é perversa. É truculenta, é perversa. Inclusive, eu até soube esses dias que a presidente do Sicomércio deu crise de pelanca e estava falando do prefeito, eu não quero nem acreditar. Porque a presidente, a Juranildes, vivia no gabinete do prefeito Antônio Elinaldo, não só ela, mas a CDL, a SEC, a COFIC, só vivem no gabinete do prefeito e agora estão dando crise de pelanca, falando mal do prefeito, não acredito. O que foi que aconteceu? Vocês não têm uma relação tão boa? Não deixaram fechar o comércio? Faliu um monte de empresa na cidade? E agora estão dando crise de pelanca para falar mal do prefeito? Vocês têm que falar bem. Afinal de contas, vocês nunca participaram de nenhuma manifestação dos comerciantes locais? Porque você anda no comércio de Camaçari, todo mundo tem medo de falar da prefeitura para não ser retaliado. E eles deixam bem claro que não querem participar das entrevistas em notas do jornal, porque o prefeito persegue quem não sabe disso. E quem não sabe disso? Tem um senhorzinho Malta mesmo, o senhorzinho Malta lá da feira, que dá tapa na cara de ambulante, que joga mercadoria no chão, que puxa pistola, que diz que é policial, que ameaça quem filmar. Agora, engraçado que não tem agora senhorzinho Malta, nem fiscalização na prefeitura, lá na feira, porque está tudo aberto. Agora, prefeito, o decreto foi derrubado porque para as lojas que não estão medindo a temperatura, para as lojas que não estão com álcool em gel e não estão seguindo as recomendações do decreto, o senhor está fechando, está multando. Agora, engraçado, a feira está toda aberta. Ninguém está ferindo, ninguém está medindo temperatura mais lá, não tem álcool em gel, não tem nada. Aí pode. Então, o prefeito hipócrita, fanfarrão. Um secretariado do mesmo jeito, aliás, o clã, porque não é secretariado, é o clã do prefeito Elinaldo. E é uma pena que de 10 candidatos que nós tivemos a prefeito na cidade, um é pior do que o outro. Só o expurgo da política. Então o prefeito Elinaldo derruba 10 candidatos com a mão nas costas, um pior do que o outro, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, abrem a boca para dizer que são candidatos. Candidatos ao quê? Eu queria esperar imensamente esses 10 candidatos virem agora em 2022 candidato a deputado, que eu quero saber qual é a cara de pau do discurso deles. Porque estão tudo caladinho agora, tudo escondidinho. Um bando de sem noção que sai candidato a prefeito de uma cidade que tem mais de 170 mil eleitores para ter 400 votos, ainda quer abrir a boca e dizer que é uma liderança política. Rapaz, esses 10 candidatos deveriam até ter vergonha de dizer que foi candidato a prefeito. Quando vocês andarem nos lugares, tenham vergonha de dizer que foi candidato a prefeito em Camaçari. Tenham vergonha.
Sai candidato e tem 168 votos, 400 votos, 500 votos. O outro que disse que ia ter 18 mil votos, teve quase 6 mil votos, miado. Miado, como diz no popular, ainda quer abrir a boca e dizer que é a liderança política do município. Sai candidato a síndico, que é melhor para vocês, a síndico, a presidente de associação, ou até vai lá fundar uma associação no bairro de vocês, que aí como fundador não precisa nem concorrer a uma eleição, aí não tem nem como perder. Um bando de falastrão, cadê o tal do Rinaldo Chaveiro, que disse que era representante do comércio, cadê você, fanfarrão? O Nonato Liso, que eu nunca mais vi se amarrar, se acorrentar na frente da Câmara, outro canalhocrata, idiota, falando um monte de asneira pra cima e pra baixo, porque nunca mais foi se acorrentar lá na Câmara. Nunca mais eu vi você, Liso, se acorrentar. Vai lá se acorrentar. Agora ficam com essa desculpinha. Fica com essa desculpinha o tempo todo repetindo que foi fraude. Fraude são vocês. Fraude são vocês. Que tem reuniões do Conselho Municipal de Saúde e vocês não estão lá para debater uma questão técnica. E ficam nos 4 cantos da cidade falando asneira. É vocês não terem ido para a Câmara no dia que foi aprovado o aumento dos anos de trabalho dos servidores públicos para se aposentar, que eu não vi os senhores lá, os 10 candidatos. A candidata Ivoneide Caetano, acho que tem que mudar de profissão, tem que ser digital influencer, tem que ser youtuber, porque política não é o seu caminho. Até porque quem faz a política é o Caetano e não a senhora. Então não vi vocês lá na Câmara. Não vi vocês lá na Câmara na hora do reajuste de 10 mil reais no salário dos vereadores, no salário do prefeito e dos secretários. Os senhores não estavam lá. Pelo contrário, vai com a maior cara de pau do mundo. O candidato Osiel, por exemplo, declarou que tinha 34 reais de patrimônio. É achar que o povo é idiota, é imbecil. Os 12 candidatos que foram eleitos vereadores, os 12 que dizem, que intitularam renovação, que não é renovação de absolutamente nada. É um bando de hipócritas também que entraram lá. Declarar que gastou 20 mil, 15 mil, 30 mil na campanha é subestimar a inteligência alheia. É subestimar a inteligência alheia. Você vai no comércio de Camaçari e tá lá entupido de gente. Quando chega agora, o prefeito publica um decreto proibindo as instituições religiosas de fazerem os seus cultos de meia-noite do ano novo. Só que agora já foi, vocês reelegeram o Popstar, então paguem o preço de vocês. Paguem o preço de vocês. 4 anos. E agora está publicitando que a esposa possa ser uma candidata a deputada. Elejam ela. Já que vocês estão achando pouco também já o prefeito. E reelegeram também um bando de vereadores aí. Então, é o preço que vocês vão pagar. Então, as instituições religiosas que apoiaram o prefeito atual, parabéns. O tapa na cara veio. E aí o bando de hipócritas que ficam defendendo esse governo vão para as redes sociais para falar borracha. Como foram falar a respeito do retorno da via da Francisco Drummond. Tenho vergonha na cara de vocês que foram realizadas 8 reuniões. O prefeito Popstar, das 8 só participou de uma. As outras 7, ele mandou os samangos dele, que é o clã, o secretariado dele, que inclusive o secretário Valdir Freitas foi para as redes sociais e foi para a rádio, para outras emissoras, dizer que foi interpelado. É muita cara de pau. Que eu estava na reunião, em nenhum momento ninguém interpelou o secretário. Quer contar mentira, achando que todo mundo vai acreditar na mentira desse governo? Acreditar na mentira desse governo? Eu quero saber cadê o projeto de mobilidade urbana do município, prefeito e secretários, que vocês nunca apresentaram, desde 2018 que isso é cobrado, e que em nenhuma dessas reuniões que estava se falando da mobilidade urbana, o próprio engenheiro e os encarregados da prefeitura disse que não existia projeto nenhum, que eles estavam fazendo
as calçadas, as praças era a esmo, era no dedão. Vai lá no tal e reforma. Faz essa calçada aqui. Como é? Não, bota o meio fio aí e joga o piso. Foi isso que foi dito na reunião. E aí, na época, o secretário de Habitação que também participou, que agora é o Júnior Borges, o futuro presidente da casa, com um sorrisinho cínico também, dizendo que conhecia empresário, que sabia o que era empresário queria. Eu não sei qual era o empresário que ele estava se referindo. Eu não sei. Porque o clã do prefeito Elinaldo só presta para sorrisinho cínico. Sorrisinho cínico. Então é isso que acontece. E aí a prefeitura publica o decreto, não avisa, nem sequer faz uma reunião. Não foi feita reunião com nenhum líder religioso do município. E pronto, decreta que os cultos têm que ser até às 10 horas e ponto, e acabou. Agora as praias o senhor liberou. A praia pode. Os artistas que estão publicando, que estão passando o Natal e o Réveillon aqui no litoral, podem fazer os seus churrascos. Aí pode. Aí pode. Aí pode, prefeito. Claro. Claro. Então Camaçari é a cidade que a ditadura reina, ponto. Não tem nada de diplomacia. Primeiro que o prefeito não anda nem na rua. Ninguém não vê o prefeito na rua, ele tem que andar escondido mesmo. Político que conta mentira 24 horas tem que andar escondido mesmo. Eu queria que o prefeito andasse na rua como cidadão normal. Ele não tem peito para isso. Eu queria que ele andasse na feira todo dia. Não tem peito para isso. Ele não tem. Vamos contabilizar quantas vezes ele teve na feira? E aí eu quero os puxa-saquinho, tá? A patotinha dele. Eu queria que a patotinha viesse nas minhas redes sociais para dizer: você que não vê, o prefeito só vive andando. Eu não sei aonde, porque eu tive na feira anteontem e eu sei o que eu vi lá, do que os ambulantes e os camelôs estão falando dele. Então é um governo mentiroso. É um governo que vive da mentira, com a patotinha que fica nos grupos de zap falando bem. Quer se basear pelo governo de Ademar, que destruiu a cidade, que não foi nem considerado um prefeito. Como é que você vai ter parâmetros do que não aconteceu? Não entendo. Eu sinceramente não entendo. Não entendo. Então o decreto é publicado, em nenhum momento se fala absolutamente nada, não se fala nada, e pronto, e tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso, ora. É assim que funciona em Camaçari. E aí toda vez que o governo é questionado, aí eles dizem que foi publicado nas redes sociais dele, na maior cara de pau, na maior mentirada mesmo. Então tá aí, para quem está assistindo a gente nas redes sociais, o decreto do prefeito. Em nenhum momento as instituições religiosas foram convocadas. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então o prefeito mente. Os secretários mentem. Não publica, não faz uma reunião, não se conversa com absolutamente ninguém. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, esse foi o decreto publicado no dia 21 pela prefeitura. Estende mais uma vez, que também não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. E o que eu não consigo entender no decreto é as escolas privadas fechadas e os cursos de capacitação e profissionalizante aberto. Não consigo entender como é essa matemática, porque tem escolas que na sala de aula tinham 7, 8, 10 alunos. 7º ano, 8º ano, 9º ano. Eu não entendo. Então no decreto está aqui, tá na fase 3. Então é isso aí. É isso aí. Mas está aberto aqui, ó. Ele coloca no decreto o seguinte, tá? Fase 3 do grupo 1, saúde, estética e beleza. Na fase 3, o grupo 2, que é o comércio.
coloca, inclusive, aqui na fase 3 do grupo 3, bares, restaurantes, lanchonetes e afins com serviço à la carte, de 10 às 23. Você chega na Inocop 2, 3 horas da manhã, tem bar lá aberto e restaurante aberto. Mas fiscalização não vai lá. Lógico, não pode ir. A burguesia da cidade anda lá, o vice-prefeito está lá tomando o black label dele. Não pode. Aí não pode ir lá. E aí o grupo 4 vem religião, escritórios, prestação de serviço e hotéis. De 8 às 22, atividades religiosas. De 8 às 22, atividades religiosas. E detalhe, ele bota a observação aqui, até 150 pessoas. Ou 50% da capacidade do espaço. Então não entendi, prefeito, porque as instituições religiosas vão fechar às 22 horas, porque as instituições religiosas não vão poder realizar os seus cultos e as suas vigílias. Então, eu não consigo entender qual foi essa matemática de Vossa Excelência. Aliás, ninguém entende o que o prefeito de Camaçari faz, porque ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele. Então, isso aí é bem claro. Então, as instituições religiosas já estão mudando seus calendários e seus horários, já estão tentando, inclusive, tá, correr contra o tempo para avisar os seus fiéis, os seus pastores e etc. Então, é isso aí. Então, infelizmente, Bispo da Cultura, um forte abraço aí curtindo a gente. Fernando Simões, Mara Araújo também. Bispo está perguntando aqui o seguinte, a nossa opinião sobre o governo federal que não fez ainda não tem nenhuma intenção de comprar a vacina com nenhum dos fabricantes diferente de alguns países da América do Sul. Pois é, bispo, eu estava vendo isso ontem, inclusive, eu até coloquei a pauta aqui, neste instante nós vamos falar sobre isso. Não só, bispo, a compra da vacina, o fato mais curioso também é de não conseguir comprar seringa e agulha, o mais agravante. Veja você que nós temos a possibilidade de chegar a vacina e não ter como administrar, porque não vai ter nem seringa e nem agulha. Agora, olhe que contradição. Até anteontem já tinham 30 países que já estavam vacinando, só que de anteontem para ontem já somam 37 países. Então, já, bispo, nós vamos bater um papo, sim, sobre essa questão da vacinação. Então, para vocês que estão em Camaçari, as instituições religiosas mandaram até notinha já aqui para nossa redação, já mandaram suas notas, dizendo que vão mudar os seus cultos e as vigílias que não vão acontecer, tá? Então, tinham cultos que estavam sendo programados das 21 até a meia-noite. Então, nesse caso, não vai mais acontecer. Provavelmente, os cultos vão começar mais cedo, às 18 horas até às 22 horas. E, posterior a isso, cada um vai para sua casa ou vai para os seus compromissos, porque só quem pode aglomerar, só quem pode fazer festa, churrasco, ir para a praia, estourar champanhe, são eles, os políticos. Nós não podemos, tá? Então, infelizmente, o decreto do prefeito Antônio Elinaldo inibiu a realização das vigílias nas igrejas daqui da cidade de Camaçari. Enfim, como diz o próprio pastor, oremos. 12 horas e 44 minutos no programa Folha Notícias. Já teremos aqui o quadro Consumidor em Ação com o Dr. Diego Lopes, trazendo as dúvidas e também algumas denúncias dos nossos ouvintes internautas. E para vocês que ainda não têm o nosso aplicativo, acesse lá www.radiofolha.com. Podem assistir o nosso programa também ao vivo através do nosso site, ouvir a rádio. Basta também aproximar o seu leitor do QR Code na nossa telinha e você consegue baixar também o nosso aplicativo e ficar por dentro das nossas principais notícias. Não esqueçam de visitar o nosso canal no YouTube, dá um pulinho lá, TV Web Folha, se inscreve e também dá um pulinho nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no LinkedIn e
outros veículos também que nós temos disponíveis. Então, curta lá a nossa programação. 12 horas e 45 minutos no programa Folha Notícias. Já já estamos de volta. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. São 12 horas e 47 minutos, estamos de volta com o programa Folha Notícias. Quero mandar um forte abraço aqui para o nosso internauta, bispo da cultura, ativista cultural da cidade de Camaçari, e o reverendo Dalton, que vai apresentar aqui na nossa TV o programa JQV. Um forte abraço para Dalton. Será que o prefeito vai liberar os tradicionais cultos da virada do ano? Boa pergunta, viu, Dalton? Ontem, na verdade, nós tivemos a surpresa também que foi revogado a realização das festas em Porto Seguro e o governador Rui Costa agradeceu a justiça por ter voltado atrás. E outro fato preocupante, que inclusive ontem também foi bem discutido, o prefeito Assemineto diz o seguinte, que defende Réveillon em ambiente controlado, coloca um sonzinho, toma uma cervejinha e pronto. Ou seja, eu acho que vai de cada cidadão. Quem quiser fazer sua festa em casa faz, quem quiser ir para a rua que vai, quem quiser ir para a praia que vá, né? Mas infelizmente não adianta se criar as restrições porque não vão acontecer. Nós sabemos que isso aí infelizmente não vai acontecer. Mas o tema de ontem, inclusive, que foi muito discutido também, foi o seguinte: o fim do auxílio emergencial, que vai deixar milhões de brasileiros sem receber essa ajuda. E o mais agravante, já estão desesperados porque essa semana serão os últimos depósitos. Então, o benefício que contemplou 68 milhões de brasileiros que sobreviveram desse auxílio durante a pandemia termina sem que tenha sido definido um esquema alternativo. Até agora o governo não se manifestou e o que deixa os economistas também muito preocupados, porque o avanço da pobreza aumenta o desemprego e desacelera o crescimento econômico do Brasil para 2021. E detalhe, até a própria classe A, os ricos estão preocupados porque é através das classes abaixo que fazem com que tenha essa rotatividade econômica no nosso país. Então, de acordo com o calendário de pagamentos da Caixa Econômica Federal, os depósitos do auxílio emergencial chegaram a quase os 68 milhões de pessoas e vão ser encerrados agora no próximo dia 30. Na verdade, de ontem para hoje, já são os últimos pagamentos. Então,
a população brasileira está realmente desesperada por conta desse fim do auxílio emergencial. O economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Duque, ele calcula que a extrema pobreza, que já atinge 13,6 milhões de brasileiros, vai crescer e pode até dobrar no Brasil no início de 2021. O fim do auxílio emergencial vai colocar mais 5 milhões de pessoas na pobreza e na pobreza extrema em relação ao período anterior da pandemia, porque o mercado de trabalho ainda está longe de se recuperar, principalmente para a população informal, diz o economista. Ainda segundo Duque, ele calcula que a extrema pobreza, que considera as pessoas que vivem com menos de 1,90 dólar por dia e atinge 6,9 da população brasileira em 2019, caiu para 3,3 em meio à pandemia da Covid-19 por conta do auxílio emergencial. Porém, pode alcançar algo em torno de 10 a 15% dos brasileiros no próximo ano, atingindo mais de 20 milhões de pessoas. Já a pobreza, que considera as pessoas que vivem com menos de 5,50 dólares por dia, atinge 24,7% da população brasileira do ano passado. Deve variar de 25% a 30% da população em 2021. Então, resta agora saber se o ministro da Economia, Paulo Guedes, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe, vai ter um plano B em 3 dias para que se possa realmente resolver esse problema de todas essas famílias e profissionais que estão desempregados possam sobreviver em meio à pandemia. Lembrando que a Caixa Econômica, juntamente com a Secretaria e o Ministério da Economia, não souberam responder por que sobraram mais de 24 milhões de reais desse auxílio emergencial e até agora esse dinheiro não foi gasto e também não tem um destino definido. Então, infelizmente, a população já está em desespero por conta do fim do auxílio emergencial. E levando também já para a questão das vacinas, que também tem preocupado bastante a população, já são 37 países, 47 países, já atualizado aqui, 47 países já estão imunizando a sua população com a vacina contra a Covid-19. No mundo, até agora, cerca de 5 milhões de doses de vacinas da Coronavac, a Sputnik, a Moderna, Sinopharm e Pfizer da Biotech já foram distribuídas. Na América do Sul, Chile e Argentina largaram na frente. A Venezuela, mesmo sem dar uma data, prometeu começar ontem. Inicia em breve a imunização com a vacina russa Sputnik V. O Brasil, ao contrário, não tem data exata para o início da vacinação. Então, infelizmente, o Brasil ainda não tem essa data, mas o que diz aqui é o seguinte: a União Europeia vai receber 12,5 milhões de doses da vacina da Pfizer, da Biotech, até o dia 31, o suficiente para vacinar 6,25 milhões de pessoas com base no regime de 2 doses. Na última terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a compra de mais 100 milhões de doses do imunizante, totalizando 300 milhões de doses da Pfizer da Biotech. Segundo os epidemiologistas, diz que vai ser decepcionante o Brasil ainda não ter aprovado a vacina. O que foi que aconteceu, na verdade? A alegação do governo é que dos 5 processos burocráticos até agora, os laboratórios que estão desenvolvendo as vacinas não cumpriram. Dentre elas, inclusive, a própria Pfizer também e a Moderna. Então, Maciel afirma que o governo brasileiro precisa agir de maneira efetiva em relação aos fabricantes de vacinas para que eles se interessem em depositar na agência regulatória do país os documentos necessários. A respeito da Anvisa, ela diz também que a agência está correta em ter que cumprir o papel dela. Ninguém quer nenhum medicamento ou vacina que não passe por todas as provações da Anvisa, mas o governo precisa abrir estas negociações, o que não aconteceu até esse momento. O que nós temos percebido, na verdade,
é que o presidente Jair Bolsonaro também entrou na deixa da politização da vacina e não tem aberto precedentes para que haja uma negociação entre os laboratórios, a Anvisa e o próprio governo. E isso tem atrasado bastante as negociações, entregas de documento e no final, infelizmente, quem sobra é a população. Agora, cabe lembrarmos também que a Pfizer ela tem uma produção diferenciada das vacinas. Lembrando que os refrigeradores eles são diferentes por conta da temperatura. Isso também tem sido um problema muito sério para poder se trazer essas vacinas. Inclusive, o próprio governador Rui Costa já manifestou interesse em comprar os refrigeradores que tem na descrição, na verdade, para as vacinas abaixo de 10 graus. E isso tem trazido sérios problemas também para alguns estados comprarem as vacinas independente. Outro problema que já surgiu de ontem para hoje foi a questão também das seringas e agulhas. Parece que o Brasil não vai ter quantidade suficiente de vacinas e agulha. Então vejam vocês, a preocupação está em comprar a vacina e agora nos deparamos com essa outra problemática de pode-se ter a quantidade de vacinas e não ter a quantidade de seringas e agulhas. Então é muita irresponsabilidade. E a gente começa a perceber que parece que essa irresponsabilidade vem transparecendo para vários estados também, além do próprio governo federal. Então, Bolsonaro começa a errar novamente quando não se preocupa nessa negociação com os principais laboratórios para que se possa resolver essa questão documental. Agora, vale salientar também que diversas redes sociais têm se publicitado que algumas pessoas estão se vacinando, só que a seringa vazia, sem agulha, tá? Naquelas fotos e aquelas filmagens e as matérias que estão sendo publicadas aonde líderes políticos estariam sendo os primeiros a serem vacinados. E a gente percebe claramente que há alguma coisa estranha nessas vacinações. Então a gente precisa ter muita cautela. Infelizmente, não teve jeito, tá? Infelizmente, o que foi que aconteceu? Politizaram mais uma vez a pandemia. E isso fez com que, de fato, nós tivéssemos esse problema que vem acontecendo agora. Tá? São 12 horas e 58 minutos e já estaremos com o quadro Consumidor em Ação com o doutor Diego Lopes, passando para a gente aqui algumas dicas de direito do consumidor e também atendendo os nossos ouvintes e internautas. E já falando dos nossos ouvintes e internautas, eu recebi ontem uma denúncia aqui interessantíssima, né? Até fiquei surpreso, tá? Quando se fala da Prefeitura de Mata de São João. Tá? Segundo os moradores, Mata de São João teria um dos melhores prefeitos da Bahia e etc. Mas não é isso que eu tenho percebido. Ontem eu recebi uma denúncia dos moradores do Porto, exatamente, moradores lá de Porto do Sauípe. Porto do Sauípe já é uma das últimas praias de Mata de São João. É isso aí, mandaram pra gente a foto. Moradores protestam em Porto do Sauípe, não retiram lixo lá há mais de 15 dias. Eu não acredito. Não foram os moradores que estavam elogiando o prefeito Marcelo Oliveira, que inclusive agora foi indicado para ser o secretário de Educação na gestão de Bruno Reis. Não foi o do João Galberto, que disse que fez uma das melhores gestões de Mata de São João, que transformou a cidade. Então, foram 150 moradores lá de Porto do Sauípe, tá? Que protestaram na manhã dessa terça-feira contra a falta de coleta de lixo da cidade. Então, lixo, viu? É muito lixo. Olhem a foto aí. Lixo demais, viu? E o que eu acho engraçado é que Porto do Sauípe, ele faz parte da prefeitura de Entre Rios, tá, gente? Então, essa fotografia é de Porto Sauípe. Porto Sauípe é do distrito de Entre Rios. Porém, os moradores daquela região, tá, que ficam entre a divisa de Mata de São João e Entre Rios, tem que se queixar bastante do abandono. Agora, né, como o prefeito atual perdeu a eleição também lá em Entre Rios,
eu não acredito muito que se resolva essa situação aí não. Então, observem aí a quantidade de lixo. Agora deveria fazer como foi feito aqui naquela época de Ademar, né? Na época de Ademar, foi feito isso aí. Então, deveria pegar esse lixo e jogar lá na casa do prefeito, né? Jogar na casa do prefeito seria perfeito, na porta da casa do prefeito, para ele poder aprender e tomar vergonha na cara. Então, a população de Porto Sauípe realmente indignada com a postura do prefeito, e são 15 dias sem pegar absolutamente nenhum lixo. Há 15 dias, infelizmente. 13h07, conversas sobre retorno de aulas presenciais começam a ser realizadas. A prefeitura trabalha com a data de 8 de fevereiro, segundo o prefeito eleito da cidade de Salvador, Bruno Reis. Então, segundo o próprio futuro prefeito, estamos tentando trabalhar com a data de 8 de fevereiro, sendo que as escolas teriam uma semana para se preparar, fazer simulações e testes. Tudo isso vai depender de como estará o estágio da pandemia a partir de 20 de janeiro. Mantido o número da pandemia, manter a média de, no máximo, de 70% da ocupação da UTI, a nossa ideia é retomar em fevereiro, detalha o prefeito. Como nós sabemos que Camaçari é pau-mandado de Salvador, já é uma boa notícia. Se Salvador retornar às aulas 8 de fevereiro, provavelmente seja uma data para o retorno das aulas também na cidade de Camaçari, visto que nós sabemos que o Popstar, o prefeito de Camaçari, nada mais é do que um puxadinho de Salvador. Então, segundo ainda o prefeito Bruno Reis, a visão é que se não houver um retorno até fevereiro, iremos comprometer o calendário de 2021. Vamos tentar condensar para recuperar esse ano. Solicitamos uma audiência com o governador para começar esse diálogo, mas o importante é construir uma agenda em conjunto, sincronizar a retomada da educação municipal com a estadual. Parece que o ACM Neto, o Bruno Reis, vai continuar de namorinho com o governador Rui Costa, vão trabalhar ali junto, eu acredito, visando 2022, pode ter certeza absoluta disso aí. Então, é uma boa notícia o retorno das aulas 8 de fevereiro. A gente espera imensamente que o Bruno Reis, ele bata o martelo, tá? E aí, consequentemente, o puxadinho de Salvador aqui, Camaçari, vai seguir. Então, será muito bom para os gestores educacionais daqui da cidade de Camaçari que estão abandonados. Ministério do Turismo finaliza a liberação de 5 bilhões em créditos ao setor. Estimativa é de que mais de 43 mil empregos diretos em atividades relacionadas ao setor tenham sido preservados. E aí eu quero até aproveitar o nosso internauta assíduo, Bispo da Cultura, que está aí também assistindo o nosso programa. Bispo, o fato curioso, quando nós falamos desses investimentos agora até da cultura, do turismo, etc., foi a aprovação da lei orçamentária, tá? Infelizmente, a lei orçamentária anual da cidade de Camaçari. E aí, Bispo, nós temos aqui, na própria ata da aprovação, um fato curiosíssimo, que é o que tem aqui dizendo o seguinte: 13.369.856 no Camaçari, cultura todo dia. Eu queria realmente saber onde é que está esse investimento da cultura de Camaçari, viu? De 13.369.000, né? Realmente causa estranheza pra gente. E mais estranheza ainda tem aqui, ó, destino turístico, 8.261.167. Eu realmente também não consegui entender essa aprovação na lei orçamentária. E por último, tá? Por último, eu acho que essa foi a piada pra gente fechar o ano, tá? Que diz aqui o seguinte: do transporte, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tava... Até me perdi aqui agora do... consegui achar aqui. 5.443.835 em transporte e trânsito eficiente de qualidade. Essa foi, de fato, a piada do ano da Prefeitura Municipal de Camaçari.
Um transporte falido, acabado, destruído, uma carcaça, uma porcaria, um lixo que circula na cidade de Camaçari, está aqui aprovado na Lei Orçamentária Anual como transporte e trânsito eficiente e de qualidade, R$ 5.443.835. Então, é uma piada. É uma piada. A Coastag, a Copa União é uma piada. É uma piada. Na semana retrasada, o ônibus pegou fogo. No mês passado, cadeirantes que ficaram na estrada da Cetrel. Os elevadores não funcionam. E eu queria saber qual é a mágica. Na verdade, é como eu disse. Eu acho que o prefeito Antônio Elinauro tem que ceder o QI dele para a humanidade. E o clã de secretários dele tem que ir para o Vale do Silício. Porque eu quero saber como é que um ônibus circula com pneu careca, com farol quebrado, com elevador sem funcionar e tem um selo, o adesivo da vistoria da STT e da prefeitura. Eu queria saber como é essa mágica, eu preciso aprender, porque no dia que eu tiver algum amigo que tem um carro com farol quebrado e etc, precisa fazer a vistoria, eu explicar para ele como é essa mágica para ele pegar esse selo, para ele pegar esse adesivo. E o mais engraçado que eu acho, tá? Pasmem vocês, e aí é quando eu digo a questão da ditadura desse governo, que segundo o prefeito não existe ditadura, não existe perseguição no governo atual, é que os inscritos para participarem dessa audiência, tá? Os inscritos que vieram participar para a audiência da apresentação da lei orçamentária anual, quando eles foram questionar os valores e as obras, os subsecretários presentes e os secretários diziam que eles tinham que procurar outra pessoa. Diziam que tinham que procurar outra pessoa. Então, imaginem vocês que nós tivemos aqui o Alan Ribeiro, por exemplo, que é o representante da Associação do Parque das Palmeiras. Quando ele foi perguntar se tinha algo planejado para aquela localidade, o secretário disse o seguinte, que ele procurasse o vereador da localidade dele. Eu estou até já com o doutor Diego Lopes aqui já no estúdio, e é para dar risada isso aqui, viu, doutor? Ou seja, o morador questiona a lei orçamentária anual de que não viu, não leu o que poderia ser feito de infraestrutura em sua localidade, e o subsecretário, o Evaldo Souza, olha para o cidadão e diz, procure o vereador de sua localidade. Então, esse é o governo de Camaçari. E aí os puxa-saquinho aí agora, eu quero que diga que é fake news, porque estou aqui lendo na minha frente a ata. Digam que é mentira, que é fake news. Tá aqui. E aí vem Jairo Lima, que é servidor público, tá? Pergunta a mesma coisa, que não viu entrar na LOA nada sobre o reajuste salarial e etc. Aí, novamente, o mesmo subsecretário diz o seguinte, que ele deveria procurar o órgão responsável porque trata-se de um caso judicializado, que não tem nada a ver com isso, não. É isso aí. Sival Cerqueira, presidente do Sindicec, foi questionar também sobre previsão de reajuste da Guarda Municipal e etc. E ouviu a mesma coisa. Ele disse que eram perguntas judicializadas e orientou o cidadão que ele fosse para a prefeitura procurar os órgãos responsáveis. Para vocês terem uma ideia. E tá aqui também, viu, doutor Diego? Eu tenho aqui, ó. Ilma Jesus, representante da Associação de Moradores de Cachoeirinha. Ela foi questionar também de que não tinha visto na LOA, nas discussões, sobre a construção de uma escola na localidade, tá? Uma área de lazer, as reservas naturais. E aí o sub disse para ela a mesma coisa, que ela faça o seguinte, que ela
procure o vereador e a secretaria de governo. Tá aqui, ó. Alô, a senhora Virgínia Porto, que é diretora de planejamento e orçamento, ela disse para essa senhora, tá, que ela faça o seguinte, que ela consulte o vereador, que ela consulte o vereador dela, da região dela. Tá aqui na ata, tá aqui. Consulte o vereador para ver quais são as demandas em andamento e entrar em contato com a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo de Camaçari é o homem do vozeirão, tal do Gama, que saiu lá de Heliópolis, foi candidato a prefeito e tomou pau. Mas porque faz parte do DEM, indicação do ACM Neto, tá? Aí ele vem. Aí ele tá aqui. Tem que estar aqui. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. 13 horas e 11 minutos. É isso aí. Essa foi a LOA apresentada para agora. Né? O vereador Jackson até tentou se manifestar e etc., mas aumentou, foi questionado sobre o aumento dos cargos comissionados, tá? E aí sabe o que foi que os vereadores ouviram? Aliás, vereador em Camaçari não tem moral, tem que ficar calado. Tem que ficar calado. Vereador em Camaçari não pode abrir a boca, senão perde as boquinhas. As nomeações da prefeitura, o jabá da Câmara, então tem que ficar caladinho. Seja quem for, de oposição ou situação. Aliás, nunca se teve vereador de oposição em Camaçari, nunca. E foi por isso que tomaram a bolada nas costas agora. E aí o Jackson, mais o Dentinho do sindicato, quando foi questionar sobre o excesso de cargos comissionados, sabe foi que ele ouviu do subsecretário? Que o mérito dos cargos comissionados é do prefeito, que ele vai lá perguntar ao prefeito. Aí não tem aquele ditado no popular que o povo diz assim, toma, distraído? Pronto, ele ouviu lá na hora isso, tome, distraído. Vai lá falar com o prefeito. E lógico, o vereador eleito e vai voltar ao cargo de secretário de saúde, doutor Elias Natan, disse que estava tranquilo porque nunca havia um gestor tão responsável e tão comprometido na cidade como o Antônio Elinaldo, tá? E o Flávio Matos do mesmo jeito. Mas o Flávio tem que puxar o saco mesmo, porque o que se fala nos bastidores vai ser o próximo presidente da Câmara depois do Júnior Borges. Então o Flávio Matos ele tem que puxar o saco e muito. Foi o vereador mais bem votado, tá tranquilo, mais 4 anos de mandato. Tem as indicações dele na Cidade do Saber, tem as indicações dele na prefeitura, o pai dele tá lá como secretário de Relações Institucionais. A família tá toda unida, então para ele é confortável. Ele tem que dizer que o Popstar realmente é o melhor prefeito do Brasil. Ele não tá fazendo mais do que a obrigação dele, puxar o saco. Puxar o saco. E aí, vereador Flávio Matos, eu queria lhe pedir um favor. Que o senhor fosse lá no fundo do fórum, onde tem 3 famílias morando embaixo da árvore. E fala lá para essas famílias que o Antônio Elinaldo é o melhor prefeito da cidade. Tá? Aí vai lá em Dona Josenilda, que tem 9 filhos, 2 que estão sem registrar, viúva, tá recebendo um vale gás a cada 3 meses, uma cesta básica a cada 2 meses, morando numa casa de aluguel, sem o auxílio aluguel. Vá lá, Flávio Matos, também, tá, vereador? E diga para essa família que eles estão morando na cidade do melhor prefeito do Brasil. Viu, doutor Elias Natan? Essa senhora de 34 anos tem 9 filhos e não está laqueada, porque está indo na regulação, está indo nas unidades básicas de saúde e não conseguem. Tá? E aí vão lá para essas pessoas para dizer que é o melhor prefeito do Brasil, o Antônio Elinaldo. É o Antônio Elinaldo. Porque os puxa-saco, os candidatos a vereadores, inclusive eu quero os protetores de animais aí, que se intitularam protetores de animais, etc., que foram até candidatos, tá, pelo lado do prefeito, e abriram a boca para dizer que o centro de zoonoses funciona, que é outra realidade. Eu queria convidar vocês para me acompanharem lá na visita, porque eu tive lá no centro de zoonoses,
E a realidade é outra. Inclusive, eu queria que vocês, tá, me fizessem companhia até pra gente encontrar a carrocinha do centro de zoonose, porque pelo que eu sei, tá carregando entulho. Então vamos parar um pouquinho de andar no grupo do Zap, tá? E embora pra rua. Vamos pra rua. E como diz um ditado de quem pariu Mateus que balance, se o prefeito, ele se candidatou e ele assumiu uma prefeitura destruída, uma cidade destruída, o problema é dele. Ele assumiu a responsabilidade, como qualquer outra empresa. Então vamos parar com esse mimimi de que pegou uma prefeitura caída, destruída, endividada, etc. Problema dele, ele entregue o cargo. Ele entregue o cargo. É simples. Aí vem um bando de vereador agora que ganhou, dizendo que é vereador de renovação, que é vereador que vai mudar. E você vai nos bastidores, negociam, próximo presidente da Câmara. Desde quando o Júnior Borges é renovação aqui no município? Desde quando? Aquela tapiação do Tenda do Povo, que só fez desqualificar o sistema de saúde, porque eu não consigo entender como é que o vereador faz mutirões de saúde, percebe a deficiência de saúde e não luta para ter os médicos na unidade básica de saúde, não tem ambulância e etc., e entra em contradição. Diz que a saúde funciona e fica fazendo mutirão de saúde, não entendi. O próximo presidente da Câmara, tá? Que estão nos bastidores, já certo que seja o Júnior Borges, é aquele mesmo secretário de habitação que disse que ia reformar 5.000 casas e não passou de 200. É o mesmo. E aí os vereadores que se intitularam aí de renovação escolheram esse candidato. E que tá todo mundo caladinho, ninguém vê absolutamente manifestação nenhuma. Nenhuma. E aí você pega a lei orçamentária e é essa piada. E é essa piada. É simples. É simples. E o presidente dessa audiência foi o Zé do Pão, que não é mais Zé do Pão, agora é Zé dos Pocs. Achou que mudando o nome para Zé dos Pocs, ele ia ser eleito e tomou a bolada nas costas, graças a Deus. Espero que não ganhe mais nunca uma eleição dentro de Camaçari. E não adianta vir os defensores também do governo de dizer que ajuda, porque vereador que faz assistencialismo não está prezando pelo povo, não. Não é para vereador ter ambulância, não. Não é para vereador ter advogado atendendo para ele, não. Não é para vereador estar recebendo mais cestas básicas do que lá nas sedes para poder entregar para a população, não. Esse não é o papel do vereador, não. O vereador é para estar na unidade básica de saúde pedindo para ter remédio e para ter médico. É para lutar pela ampliação da UPA, para que se tenha uma maior cobertura, principalmente da saúde básica. E aí eu vou dar até um mérito aí pro vereador Elias Natan, que na última sessão da Câmara, ele pontuou isso, que 2021 precisa se pautar no atendimento, cobertura da saúde básica, de atendimento básico. Parabéns. Já começou bem, pelo menos o último discurso. Agora vim com essa conversinha de que vereador ajuda A e B, não é para ajudar não, não é para vereador pegar carro para levar paciente para Salvador não, é para ter um médico aqui. E aí vai um recado para os vereadores, principalmente do Partido dos Trabalhadores. Eu estou sentindo a falta dos senhores lá, acompanhando a reforma do Hospital Geral. Eu estou sentindo a falta dos senhores na cobrança para se entregar à maternidade, porque até agora ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Porque essa maternidade o que mais tem é pai. E não sai do papel. A Nefrovida está lá pedindo socorro. Então eu vou pedir que os nobres deputados de oposição visitem também as obras do governo do estado. Não fiquem só nas obras do município, não. Vamos para do estado também. Vamos também. Vamos pedir o governador para dar um tapa ali em frente ao Hospital Geral. Ali é obra, ali é estrada do governo federal, do governo estadual. A reforma do Hospital Geral de Camaçari é do Correria. Tá? Agnes Cerqueira, Dentinho do Sindicato, a Ivoneide Caetano, dá um pulo lá no governador. Pede para dar uma agilizada. Tem gestantes que estão sentadas na porta do Hospital Geral.
A Nefrovida está pedindo socorro, os colaboradores estão pedindo socorro, os pacientes estão pedindo socorro. A estrutura física está pedindo socorro. Não é possível. Secretária, doutora Andréa Montenegro, eu sei que a senhora anda na cidade muito, eu sei que a senhora tem resolvido muitos problemas, mas vamos tentar um pouco mais de forcinha. Pacientes sem receber as fraldas geriátricas. Vamos fazer uma força. Então tem muita coisa errada no município que é fácil de se resolver. É fácil de se resolver. Então, a aprovação da LOA realmente foi uma piada. Uma piada. Então, em tese é isso aí. Enquanto os vereadores elogiar o prefeito, é um direito deles. Tem que elogiar mesmo, é o chefe deles. Cada vereador tem sua cota de nomeações. Não é à toa que na lei orçamentária comprovou bem claro o aumento dos cargos comissionados. E agora, se concretizar a candidatura da primeira-dama, aí que vai ter que chover mesmo, né? Porque tem que ter os apoiozinhos. Enfim, 13 horas e 21 minutos no ar, o programa Folha Notícias. E para vocês que ainda não tem o nosso aplicativo, baixa lá, www.radiofolha.com, e fique por dentro de todas as notícias e a nossa playlist da nossa rádio também. Ou basta vocês aproximarem a câmera do seu celular, o QR Code, no nosso QR Code, e você consegue baixar o aplicativo e ficar por dentro de todas as notícias, não só de Camaçari, mas também da região metropolitana, do Brasil e do mundo. Curtam também lá o nosso canal no YouTube, TV Web Folha, e também as nossas redes sociais, o Instagram, o Face, o Twitter. Não deixem de curtir, tá? Dá um pulinho lá e compartilha esse vídeo. 13 horas e 22 minutos, já estaremos com o quadro Consumidor em Ação com o doutor Diego Lopes. Já estamos de volta com o programa Folha Notícias. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. São 13 horas e 24 minutos. Estamos no ar com o programa Folha Notícias. Mandar um forte abraço aqui para Aline Santos também, Lívia Ferreira e Vitória Borges, lá da cidade de Dias Dávila. Não esquecendo também da nossa apresentadora. Semana que vem o lançamento do programa Papo com Negra. Vai ser apresentado por nossa grande artista também do município de Camaçari, Negra Isa. Um forte abraço.
Bispo da Cultura que está aí. Um abraço também para Amanda Aguiar, apresentadora do nosso programa Insights, todas as quintas-feiras. E também um abraço para o reverendo Dalton, que vai apresentar o programa JQV, também aqui na nossa TV, juntamente com o pastor Jailson Muniz, que vai estar aqui todos os dias falando um pouco da palavra e convidando você para poder participar desse programa, com certeza que será muito abençoado. Vamos lá para as principais notícias ainda. Paquistão e Afeganistão discutem novo acordo de trânsito e comércio. Conversas em Islamabad teria como objetivo renovar acordo bilateral de 1965, que foi revisto há uma década. Então, os vizinhos Paquistão e Afeganistão iniciaram discussões para um novo acordo de trânsito e comércio nessa segunda, na capital paquistanesa Islamabad. A meta seria facilitar e priorizar as trocas bilaterais, informou o afegã Tolo News, com informações da agência de notícias chinesa Xinhua. Os dois países têm um acordo em vigor de 1965 que foi revisado há 10 anos. Tomara que realmente dê certo, viu? Dando certo, com certeza será muito bom para os dois países. O Afeganistão vive mais uma tentativa de pacificação interna entre o governo central e as forças do Talibã, que comandaram a maior parte do território entre 1996 e 2001. Eu espero que a paz reine entre essas duas localidades, tá? Sindicato afirma que suspeito de assassinar motorista por aplicativo em Lauro de Freitas é preso. Esse também foi outra notícia ontem que realmente deixou todo mundo abalado. O assassinato de mais um motorista por aplicativo. Um dos suspeitos envolvidos pelo suposto latrocínio que vitimou o motorista por aplicativo Rafael Barbosa Souza, de 33 anos, foi localizado pela Polícia Militar horas depois do crime na manhã dessa quarta-feira. A informação foi confirmada pelo presidente do sindicato da categoria, Átila do Congo. Informações dão conta que o acusado foi localizado porque a corrida ainda estava aberta no celular da vítima e, através do número de telefone disponível, a equipe da polícia conseguiu entrar em contato e rastrear o endereço onde ele estava. O histórico da corrida foi puxado e, a partir disso, foi encontrado o ponto de partida dele no bairro de Cidade Nova. Na noite de ontem, o grupo já tinha feito várias chamadas de corrida, sempre em dinheiro, para distâncias suspeitas, e a comunidade de motoristas já estava divulgando o perfil como suspeito, a fim de evitar que os profissionais realizassem o serviço com o usuário. Então, infelizmente, mais uma vítima, um motorista de aplicativo que tem sua vida ceifada por determinados bandidos. São 13 horas e 28 minutos no ar o programa Folha Notícias, e parece que a Assembleia Legislativa vai votar, tá? Na última quarta-feira, na verdade vai votar hoje, o orçamento para 2021 e segundo turno da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os deputados decidiram que vão à casa, apesar de que a Assembleia Legislativa só está funcionando administrativo, mas vão abrir hoje um precedentes para aprovação do orçamento para 2021 e o segundo turno da Lei de Diretrizes Orçamentária. Mata de São João registra 62 pacientes recuperados pela Covid-19 e a Praia do Forte, o prefeito, junto com os secretários, também já publicaram um decreto de restrição de veículos em janeiro na principal via da Praia do Forte. Brasil passa a exigir teste negativo de Covid-19 para entrada no país. A regra vale para brasileiros e estrangeiros que vieram do exterior, tá? Para quem veio do exterior. São 13 horas e 29 minutos e vamos para o nosso quadro Consumidor em Ação com o Dr. Diego Lopes. Mas antes,
nós vamos passar aqui, nós tivemos na homenagem Dal Negro para o companheiro Everaldo Vieira, que era militante principalmente, tá, das causas da luta negra e cultural do município de Camaçari. Vejam na matéria. Olá, sou Sirlene Assis, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e ex-presidente estadual Dal Negro, Bahia. Estou aqui participando do Novembro Negro, encerramento das comemorações do Novembro Negro, que é o mês que nós lembramos o Zumbi dos Palmares, um dos heróis nacionais que lutou para libertar o nosso povo negro, né? Tem um grande legado para o movimento negro. Não é o 13 de maio que nos representa, mas sim o 20 de novembro, que representa a luta, a resistência. O Dia da Consciência Negra são todos os dias do ano, mas mais do que nunca precisamos lutar e resistir para vidas negras, né? Para que a população negra possa sobreviver. Vidas negras são importantes, tão quanto a dos índios, a dos não negros, a dos brancos, mas a violência que fere ceifa todos os dias nossas vidas, seja na nossa infância, seja da nossa juventude, seja das nossas mulheres negras. Basta de violência. Queremos viver com dignidade, ser chefe de governo, prefeito, governador. O povo negro tem direito e precisa de fato que esses direitos sejam acessados, efetivados. Os direitos humanos não podem ser apenas um jargão, ele precisa se efetivar. E o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com a população negra. Então, pare de nos matar. E também estou aqui para poder prestar homenagem e memória ao nosso irmão Everaldo, que nos deixou esse ano, um grande guerreiro, irmão, parceiro, que dirigiu ao negro por 5 anos ao meu lado. Juntos tocamos a nossa entidade, tanto estadualmente quanto nacionalmente, que para mim é uma das referências e que dê saudade. Que possamos a cada dia ser esse exemplo que Everaldo Vieira foi para o movimento sindical, foi para o movimento negro, né, que deixa um grande legado e que forma gerações. O meu Ubuntu, o meu muito obrigado. A saudade é eterna, mas as lições também que Everaldo nos deixou é eterna também, são eternas, né? Essas lições de vida, de amor e de esperança e de solidariedade. Everaldo Vieira, presente hoje e sempre.
Abre aqui. Rode para a direita, rode para a esquerda. Isso é bobagem. Não. É crime, né, no caso de defesa do consumidor, quando o fornecedor não informa ao seu cliente como manuseia, quais são os produtos que tem nos seus respectivos itens. Até porque há princípios de alergia. Você tem que entender que o fornecedor, ele tem um risco de colocar os seus produtos para o consumidor. E quando ele corre esse risco, ele tem que arcar com todas as possibilidades e até indenizações, se for porventura. 13 horas e 48 minutos no ar, o programa Folha Notícias, e agora com o quadro Consumidor em Ação, com o nosso querido Diego Lopes. Vamos a um breve intervalozinho, já já estamos de volta com mais mensagens e mais problemas, como diz o povo, do direito do consumidor. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para... A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. De volta com o programa Folha Notícias, 13 horas e 50 minutos, programa Folha Notícias com o quadro Consumidor em Ação, com o doutor Diego Lopes. E doutor, já tem aí algumas mensagens mandadas pelos internautas, fica à vontade. Thelma de Monte Gordo. Ela disse que a Embasa está obrigando a população de Monte Gordo a pagar taxa de esgoto, sendo que algumas pessoas nem têm a utilização. Bom, Thelma, R$ 75 a taxa de esgoto que ela paga. Bom, Thelma, a lei em relação à Embasa é muito clara. Só pode cobrar o que tem. Em Salvador, existem localidades que tem o esgoto, obviamente deve se cobrar a taxa de esgoto. Na orla de Camaçari, de Abrantes a Barra de Pujuca, nenhum trecho tem esgoto. E a partir desta informação, é de forma até uma denúncia muito grave, a Embasa está cobrando taxa de esgoto quando se não tem esgoto. O que eu sugiro, Thelma, que você procure a Embasa, faça a devida reclamação de forma administrativa. Se caso a Embasa continuar fazendo a devida cobrança de forma indevida, ou você procura o PROCON, que é o órgão do direito do consumidor, ou o judiciário, infelizmente. As empresas, elas devem entender que o consumidor, ele não é besta. E o consumidor deve sim fazer suas respectivas denúncias, mas não primeiramente entrar logo no judiciário. Ela deve sim procurar solucionar de forma administrativa, que pode ser algum tipo de erro, mas pela denúncia, ela está cobrando a todo mundo de Monte Gordo. E até onde eu sei, não existe
nenhum tipo de esgotamento sanitário em Monte Gordo, em nenhum lugar da obra. Está sendo implementado. Após a implementação, a Embasa pode sim cobrar. Antes disso, negativo. Próximo. Aqui uma Juliette, ela fala aqui. Sim, entendi. Juliette, ela é de Lauro de Freitas, disse que a conta dela subiu de R$ 300, a conta de luz dela, para R$ 1.000 em 3 meses consecutivos. Bom, Juliette, obrigado pela sua pergunta. Primeiramente, mais uma vez, você deve entrar em contato com a Coelba e solicitar uma revisão na sua rede. O porquê? É possível ter produtos na sua casa que houve um pico de consumo. É possível ter até, infelizmente, algum tipo de vizinho utilizando a sua rede elétrica sem você saber. Agora, se nada disso está acontecendo, você deve fazer a devida reclamação. E se a Coelba entender que houve uma regularidade de suas contas e houve o pico, que não é, ao meu ver, normal, de 300 para 1.000, ela é impossível ter esse tipo de aumento. E, infelizmente, deve-se procurar ou o PROCON ou o Judiciário. E aí, nesse caso, doutor, ela precisa levar algum documento, contas retroativas, como é que ela vai... Sempre, todas as reclamações em relação à Coelba e à Embasa, deve-se ter um protocolo, obviamente, de reclamação e seu histórico. Observando que, se ela não tem nenhum tipo de eletrodoméstico, que teve nenhum tipo de aumento de consumo, não houve nenhuma festa, nada que aumente o seu consumo, tem algum tipo de problema. Já ocorreu na localidade de Arembebe, por exemplo, já está na hora de diferença, mas estamos próximos, que houve um erro de leitura de diversas casas e estabelecimentos comerciais. A própria Coelba, com uma série de denúncias, ela teve que se adaptar, entender que o consumidor estava atento e ela, administrativamente, ela resolveu o problema. Mas já que a senhora está informando que houve uma reclamação e mesmo assim a Coelba insiste em dizer que há uma regularidade, infelizmente vai ter que procurar o Judiciário. Eu tenho uma pergunta aqui também, doutor, que é o seguinte, tem um consumidor perguntando que caso ele vá ao banco, faça um saque, seja assaltado dentro da agência, dentro do saque 24 horas, se ele pode ser indenizado pelo banco? Bom, em relação à agência bancária, o consumidor deve prestar um boletim de ocorrências e informar ao banco o que ocorreu e o banco deve sim arcar. Já existe precedentes no judiciário em relação às saidinhas bancárias, que o banco ele deve sim fazer a proteção do seu consumidor de determinado espaço. Houve um consenso que até 500 metros de distância da agência bancária. Então, em relação à saidinha bancária, já há um consenso, já há um consenso entre o judiciário que tem que indenizar. Agora, nos caixas 24 horas, infelizmente ainda não. Existe sim algumas decisões favoráveis, mas ainda não é consenso entre o judiciário que tem que se indenizar em relação ao caixa 24 horas. Rapaz, às vezes até acontece, viu? Às vezes acontece da famosa saidinha do banco, viu, doutor? Tem mais algum aí? Tem sim. Vamos lá. Em relação à lei dos 15 minutos. Olha só, a lei dos 15 minutos, ela deve ser compreendida que nos dias comuns, os bancos devem respeitar esse prazo. E como o consumidor pode provar que passou desse prazo? Quando o consumidor entra numa agência bancária, o consumidor deve pedir o recibo, que geralmente é a senha de atendimento. E se passar dos 15 minutos, ele deve também retirar
mais uma vez o recibozinho e tem o prazo desses 15 minutos. Lembrando que nos dias antecedentes a feriados, posterior a feriados, dias de pagamentos de servidores e INSS, essa lei é suspensa por entender que é impossível os bancos atenderem essa chuva, essa alta demanda com esses 15 minutos. Mas lembrando que é importante o consumidor ficar atento a todas as peculiaridades que os bancos fazem. Estamos no final de ano. Daqui ano que vem, já é daqui a 3 dias, observamos que existe conta de água, luz, telefone, IPTU, IPVA. Temos que ficar atento, o consumidor atento a possíveis empréstimos. Quando o consumidor ele vê aquela chuva de propagandas nas instituições bancárias, ele acha que eu tenho dinheiro para tudo, mas não tem. Seu salário é o mesmo, só porque dividiu parcelas, não é que seu dinheiro esticou não, hein? Então, observamos que estamos em uma pandemia, temos que economizar e salientando, nem sempre o cliente tem razão. Essa daí foi para você ficar de cabelo em pé, viu? Nem sempre o cliente tem razão. Quero mandar um forte abraço aí para os nossos ouvintes de Alagoinhas, Catupujuca, Mata de São João, Itanagra, um forte abraço. Marcos Sarmento, um forte abraço também para os nossos ouvintes lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Fortaleza, um forte abraço também, Portugal, Londres, Estados Unidos, um forte abraço, Tailândia, México, Rússia, para todos vocês que estão curtindo os nossos programas da nossa TV Web e também a nossa rádio. E agora agradecendo já 13 horas e 59 minutos, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias e já desejar um feliz ano novo para quem está viajando, de repente não vai ter acesso à internet, mas amanhã estaremos aqui com o nosso programa Folha Notícias, o último do ano. E também já desejar um feliz ano novo para o doutor Diego, porque afinal de contas vamos nos ver somente ano que vem, né? Então, doutor, obrigado por mais uma participação com o seu quadro, que a partir da semana que vem já vira também um programa que continua o consumidor em ação. Agradecer e desejar um feliz ano novo. Eu agradeço o Bruno, agradeço a todos os ouvintes. Pro Eliana, forte abraço. Magali, forte abraço. Teve aqui um questionamento em relação às passagens aéreas, porque a Argentina fechou. Olha só, irei responder com mais detalhamento no próximo programa. Em relação à compra de passagens aéreas para a Argentina de forma específica, que a Argentina fechou a partir de hoje, o consumidor ele deve procurar sua agência de turismo ou sua agência aérea e pedir ou o reembolso ou posteriormente a sua viagem, já que era impossível a agência saber se iria ser fechada ou não a Argentina. Temos que compreender também que se a soberania do país fechou por questões sanitárias, infelizmente, o fornecedor ele era impossível saber se iria fechar ou não. Então, temos que ter um pouco de cautela e compreensão que houve esse fechamento, mas posteriormente irá ser reaberto e o turismo voltará. E eu agradeço, Bruno, a participação nesse programa, que em breve será um programa recheado de novidades. Iremos ter ações na rua, iremos entrevistar pessoas na rua, comerciantes, consumidores, e cada dia que passa o programa está aumentando nossa audiência. Estamos muito felizes pelas denúncias, pelos esclarecimentos, pelas dúvidas. Estou muito feliz. Um feliz ano novo, que estejamos felizes com suas respectivas famílias, e 2021 estamos firmes e fortes. É isso aí, doutor Diego Lopes, 14 horas e 2 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui, eu vou até virar aqui. Sam, um forte abraço para você.
Forte abraço também, Marco Chagas, um abraço. Hudson, também um abração para você aí curtindo o programa. Rivelino, um forte abraço aí no litoral, direto de Arembepe. Meg Linda, um abraço para você também. Monte FM, um forte abraço. Fala Alto Litoral com nosso amigo Rodrigo e Gerson Abreu. Um abraço para vocês aí acompanhando o programa, tá? Rivelino tá aqui também. É o velho pedaço. É, exatamente. Lu, Paixão, um forte abraço para todos vocês. E amanhã estaremos aqui meio-dia, se Deus permitir. Vamos esperar que o prefeito se sensibilize e mude esse decreto, pelo menos para as instituições religiosas, amanhã poderem realizar suas vigílias e o culto do final de ano e do Réveillon. Fiquem agora com a nossa programação musical na rádio e na nossa TV com a nossa grade de programações. Forte abraço para todos vocês e até amanhã.